Em João 6, a partir do versículo 60, diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras de Jesus, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha só a palavra de Pedro, meu irmão. Pedro, como sempre, ousado, se antecipando, cheio do Espírito, disse para o Senhor: Senhor, para quem nós iremos, se somente Tu tens as palavras da vida eterna? Queridos, interessante que depois que eles disseram isso aí no versículo 60, né? João 6, versículo 60, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus não aliviou, não. Jesus poderia ter aliviado ali as suas palavras no momento em que eles disseram isso. Jesus já vinha dando um discurso desde do versículo 22. No versículo 1 aí, no capítulo de João, capítulo 6, Jesus faz a multiplicação dos pães. E eles gostaram daquela multiplicação dos pães que Jesus fizeram e começaram a perseguir Jesus por onde quer que ele fosse. Mas Jesus percebeu que eles não estavam interessados em ter uma vida compromissada com a palavra. Estavam interessados naquilo que perece, nas coisas materiais. E Jesus começa a discorrer ali um sermão, né? Um sermão dando uma advertência a cada um deles. Chegando ao ponto de, no versículo 60 já, dizer que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? E o que me chamou a atenção é que quando eles, depois de terem ouvido bastante o sermão de Jesus e dizerem isso para Jesus: Senhor, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus poderia ter dado uma aliviada, né? Para não perder as ovelhas. Às vezes, muitos líderes fazem isso. Quando vê que a coisa está ficando muito pesada, quando vê que está perdendo até algumas ovelhas, dá uma aliviada no sermão, não prega realmente aquilo que as ovelhas precisam ouvir, aí começa a pregar o que as ovelhas querem ouvir, para poder não perder membros, não perder ovelhas, né? E aí é onde está o nosso interesse, o nosso coração, em agradar a Deus ou em agradar ao homem? Então é interessante que Jesus não aliviou em nada ali as suas palavras, pelo contrário, Jesus continua ali naquele momento sendo duro, porque eles tinham que ouvir aquilo que eles precisavam ouvir. Jesus não estava preocupado em que eles ouvissem aquilo que eles queriam, mas que eles ouvissem aquilo que eles precisavam. E Jesus continua dizendo no versículo 61, mas Jesus, sabendo que por si mesmo eles murmuravam a respeito de suas palavras, aí Jesus os interpelou: Isso vos escandaliza? Que será, pois, se vistes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E aí Jesus continua, meu irmão. E é isso que nós temos que fazer. Eu não estou aqui, por exemplo, para falar palavras que você quer ouvir, para massagear o seu ego. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Quer seja dura ou não, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para você estar me achando gente boa, para você estar gostando de mim. Você pode até não gostar de mim, mas goste da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus.
Seja abençoado pela palavra de Deus. Ainda que a palavra agora seja dura para você, mas se submeta a ela e você vai ver frutos. Você vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. Jesus ali havia dito algumas verdades. Jesus tinha dito algumas verdades ali que incomoda a qualquer um, a qualquer pessoa que não quer andar com ele. Vai sempre incomodar. Muitos querem, na verdade, queridos, muitos querem o que Jesus pode dar, mas não quer dar aquilo que Jesus quer de cada um de nós. Você entendeu? Muitos querem o que Jesus pode lhes dar, mas não querem dar aquilo que Jesus quer dele. Só quer receber. Só venha, venha. Mas esteja disposto a dar aquilo que Jesus quer de você. Claro, nós queremos de Jesus. Quem é que não quer? Quem é que não quer as bênçãos? Quem é que não quer que Jesus abra portas, né? Abra nossos caminhos? Quem é que não quer que Jesus esteja conosco, abençoando onde quer que nós estejamos? Mas, primeiramente, nosso coração tem que estar disposto a dar aquilo que Jesus quer de cada um de nós. Jesus quer submissão. Jesus quer que você creia nele e se submeta à sua palavra. Creia nele como Senhor, como Salvador e submeta-se à palavra de Jesus. Viva Jesus em sua vida. Quando ouvimos geralmente aquilo que não queremos ouvir, nós sempre iremos achar aquela palavra uma palavra dura. Em termos gerais, não é só com relação à palavra de Deus, não. Em termos gerais, quando uma pessoa vem para você e diz algo, e não era aquilo que você queria ouvir da pessoa, você vai achar aquela palavra dura daquela pessoa. Principalmente quando é uma negativa, né? Que você não pode fazer aquilo, que você não deve fazer aquilo, que você está errado em fazer aquilo, que você está errado em proceder daquela maneira. E você não queria ouvir aquilo. Você queria ouvir outra mensagem, você queria ouvir outra palavra daquela pessoa, você queria ouvir outro conselho daquela pessoa. Então aquela palavra que você ouviu não lhe agradou, sempre vai ser uma palavra dura. Em termos gerais, quando ouvimos aquilo que não queremos, sempre iremos achar que a palavra foi dura. Agora olha o que diz aqui a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa é a finalidade da palavra de Deus. Primeiramente, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E qual é a finalidade dela? Ela é útil, como diz aqui em 2 Timóteo 3,16. Para o ensino, é útil para o ensino, essa é a finalidade da palavra de Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E claro, para a nossa salvação, não é mesmo? Só mediante a palavra de Deus, você crendo no Senhor Jesus, é que você vai ser salvo. Não é porque você é bonzinho, porque você pratica boas ações, boas obras, você vai ser salvo, não. Isso é exigido daquele que tem Deus no coração. Isso é exigido daquele que entregou sua vida para Jesus. Que não adianta também você entregar a vida para Jesus e ser mão fechada. Você tem que ter Jesus, e quem tem Jesus, automaticamente, ele vai amar o seu próximo. Mas infelizmente, eu disse automaticamente, vou até corrigir aqui, às vezes a coisa não acontece de forma automática. Tem muitas pessoas que creem em Jesus, mas não demonstram esse amor a Cristo através do amor ao próximo. Então também não adianta você crer e não ajudar o próximo. Então, como eu disse, a salvação é em Cristo Jesus, mas isso não anula de que você pratique as boas obras, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, como eu disse, quando ouvimos aquilo que não queremos ouvir, sempre iremos achar aquela palavra uma palavra dura. E quando a palavra de Deus vem contrariamente àquilo que nós estamos querendo fazer, nós sempre vamos achar a palavra de Deus dura. Porque nós naquele momento não estamos dispostos a nos submetermos ao que diz a palavra de Deus.
nós estamos mais querendo fazer a nossa vontade. Queremos deixar a vontade de Deus de lado, pelo menos naquele momento. Não nos convém fazer a vontade de Deus. Naquele momento nos convém fazer a nossa própria vontade. E aí quando vem a palavra de Deus, nós vamos achar a palavra de Deus uma palavra dura. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não estamos querendo nos submeter à palavra de Deus. Queremos viver do nosso jeito, mas queremos Deus para que Ele nos abençoe, nos dê aquilo que nós queremos, que nós precisamos. Mas você está disposto a dar a Deus aquilo que Ele quer de você? Você tem que estar disposto. E quando nós estamos dispostos a dar mais do que receber, nós não vamos achar a palavra de Deus dura. Nós vamos aceitar todo o princípio que há na palavra. Como aí 2 Timóteo 3,16 mesmo diz, que ela é para o nosso ensino, para a repreensão nossa, para a nossa correção e para a nossa educação na justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então é isso, a palavra de Deus ela sempre vai ser útil para tudo isso aí que eu lhe falei, que está em 2 Timóteo 3,16. Mas queridos, nós sabemos que infelizmente muitas pessoas buscam a palavra de Deus só para receberem as suas bênçãos e não estão interessados em tudo isso que eu falei em 2 Timóteo 3,16. Quantas pessoas, ao serem repreendidas às vezes por outras pessoas, pelos seus líderes nas igrejas ou até mesmo pela própria direção da igreja, quantas pessoas ao serem repreendidas mediante a palavra de Deus abandonam a palavra, abandonam a igreja, abandonam o Senhor e já não querem mais fazer parte do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque estavam ali em busca apenas do pão que perece e não em busca do pão que subsiste para a vida eterna. Jesus, foi parte do sermão de Jesus isso aí. Isso aí fez parte do sermão. Antes deles dizerem assim, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus deu um sermão, e dentro desse sermão aí, Jesus disse essas palavras. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 24, João 6, no versículo 24 em diante. João 6, 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então eles participam ali daquela multiplicação dos pães, aí em João capítulo 6, Jesus faz a multiplicação dos pães, eles comem, se fartam e ainda sobra 12 cestos, sobram ali 12 cestos de pães, e quando dá tardezinha, que os discípulos entram no barco e partem para o outro lado do mar, Jesus se retira para orar, e na madrugada Jesus acompanha também os discípulos para o outro lado do mar, é o momento em que Jesus anda por sobre as águas. E quando eles veem que Jesus não estava mais por ali, e eles descobrem que Jesus está lá no outro lado, na cidade de Cafarnaum, onde ele morava, eles vão correndo para lá. E no versículo 25 diz assim, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? E aí Jesus dá a resposta. Dá uma resposta e aí começa o sermão duro. Em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então esse é o sermão que Jesus, parte do sermão que Jesus deu, e eles vão dizer, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Qual é a comida, queridos, que subsiste para a vida eterna? O próprio Cristo, o próprio Jesus. Ele vai dizer no versículo 35, eu sou o pão da vida,
O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse é o pão que subsiste para a vida eterna. Mas eles não estavam atrás deste pão. Eles estavam atrás do pão que perece, a matéria. Eles queriam o que era material. Quantos de nós estamos também correndo atrás do pão que perece e negligenciando uma vida com Cristo, meu irmão? Quantos de nós estamos atrás do dinheiro que perece, das coisas materiais que perecem, que para nada aproveita? Vão ficar tudo aqui. Jesus vai voltar, vai levar os seus e vai ficar tudo aqui. Tudo que você acumulou, tudo que você perdeu, até muitas vezes a sua saúde para ter, com tanto esforço, tanto empenho, vai ficar tudo aqui, você não vai levar nada. Se você morrer amanhã, vai ficar tudo aí. E as pessoas muitas vezes que ficarem com aquilo que você deixou, não vão nem dar valor àquele seu esforço de ter juntado tantas coisas. E é por isso que Jesus vai dizer, no versículo 27, João 6, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E a comida que subsiste para a vida eterna é o próprio Cristo, é o próprio Filho de Deus, é o próprio Jesus. Ele mesmo vai dizer no versículo 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Queridos, muitos ali estavam buscando a Jesus naqueles dias pelo que Jesus podia dar a cada um deles, e não pelo que Jesus queria para as suas vidas. Muitos ali, como eu disse, estavam interessados em benefícios próprios. Não estavam interessados em obedecer e em servir ao próprio Jesus. Queriam apenas desfrutar das bênçãos, sem nenhum comprometimento com a verdade, sem nenhum tipo de compromisso. Por isso muitos acharam naquele momento ali o discurso duro. Aquele discurso de Jesus foi muito duro, porque eles não estavam interessados em seguir a Jesus, em obedecer os seus ensinamentos. Queriam desfrutar do que Jesus tinha para dar. Quando eles precisassem, tivessem fome de novo, eles queriam que Jesus fizesse uma nova multiplicação. E assim sucessivamente. Aí não precisava mais trabalhar, não precisava mais se preocupar com a fome, porque estavam com o Cristo. Cristo que na hora que desse fome ia multiplicar. E é o que Jesus vai dizer justamente lá no versículo 26 de João capítulo 6. Vocês estão me procurando, não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram dos pães e se fartaram. E aí Jesus dá um sermão ali. Vão trabalhar, mas trabalhem não pela comida que perece, mas trabalhem por aquela que subsiste para a vida eterna. E no decorrer do sermão eles vão perguntar que comida é essa? E Jesus vai justamente apontar para ele. Então, como eu disse ali, muitos acharam aquele discurso duro, porque eles queriam apenas desfrutar das bênçãos. Ele não queria comprometimento nenhum com Cristo. E hoje em dia é diferente, meu irmão? Eu te pergunto, hoje em dia você acha que é diferente? Claro que não. Aqueles, pelo menos eles foram sinceros, né? Só que nós vimos muitos, né, nos nossos dias, nos dias de hoje, nós não vemos muitas vezes essa sinceridade. Aqueles pelo menos foram sinceros. Viram que não dava para seguir a Jesus do jeito como Jesus queria e aí resolveram abandoná-lo. Você vai ver justamente no versículo 66, vai justamente dizer isso. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Versículo 66 de João 60 vai dizer isso. Então foram sinceros. Ó, Jesus, não dá, viraram as costas para Jesus e caíram fora. Não seguiram mais. O que é que a gente às vezes fica triste com alguns irmãos cristãos? Tem muitos cristãos, queridos, que não têm essa mesma sinceridade diante de Deus, diante de Cristo. Muitas vezes fingem ser uma coisa e vivem outra totalmente diferente.
E qual a consequência disso? Escândalo. Escândalo para o Evangelho, escândalo para a palavra de Deus. Vão ser motivos de tropeço muitas vezes para aqueles que estão chegando na fé. Se fossem pelo menos sinceros, dissessem: Senhor, daqui em diante não dá mais para te acompanhar, eu vou para o mundo. Pelo menos não estava escandalizando o Evangelho e nem estava sendo motivo de tropeço para aqueles que estão chegando na fé, porque muitos irmãozinhos, quando se convertem logo, estão chegando na fé, estão ainda se alimentando do leite, não do alimento sólido. Se escandaliza com alguns irmãos na igreja, porque eles entram com uma visão totalmente espiritual, achando que ali é um ambiente que deveria ser totalmente espiritual. Mas eles vão ver coisas lá que eles irão se escandalizar por conta desses que estão atrás de Deus, estão atrás de Jesus para benefício próprio e não para servir ao Deus que nós professamos crer. Então seria muito mais prudente e até nobre fazer como esses aqui fizeram. Não quer compromisso? Não fique lá dentro escandalizando, não. Saia. Se um dia de fato você se converter a ponto de querer se comprometer com a palavra, venha para os pés de Cristo. Você pode errar 1.000, 2.000, quantas mil vezes você quiser, Deus vai sempre estar pronto para lhe perdoar, desde que esse arrependimento seja um arrependimento verdadeiro e genuíno, não fingido. Deus conhece os nossos corações, meu irmão. Ele esquadrinha todos os corações. Não adianta você fingir para o homem, porque você não está conseguindo fingir para Deus. Então, como eu disse, infelizmente, tem muitos cristãos que não têm essa mesma sinceridade que esses discípulos pelo menos tiveram. Estou dizendo que eles estão certos? Não, estão erradíssimos. Estão totalmente errados. Eles tomaram a decisão mais errada da vida deles. Estão errados. Mas eu só estou dando um destaque que pelo menos foram sinceros. Não ficaram ali fingindo ser uma coisa sendo outra. Que ainda é pior. Ainda é pior. Estão errados, mas pelo menos foram sinceros. Infelizmente, muitos cristãos nos nossos dias não têm essa sinceridade que eu estou dizendo. Muitas vezes ficam ali fingindo ser uma coisa, não sendo nada daquilo, sendo totalmente outra, e aí traz escândalo para a palavra, traz escândalo para o Evangelho. Que você possa ser sincero. Diante de Deus, que você seja sincero. Preferencialmente que você seja um convertido. Mas se você ainda não quis se converter, tomar essa decisão, né? Se converter, mudar de direção, sair de uma vida para outra totalmente diferente, se você ainda não quis isso, seja pelo menos sincero diante de Deus. Lucas 17, versículo 1, Jesus vai dizer: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Olha só o que Cristo está dizendo, meu irmão. Os escândalos, eles irão vir. É inevitável. Sempre vai ter escândalo, porque são pessoas caídas, né? O pecado realmente tirou a nossa comunhão com Deus. O pecado ali na pessoa de Adão nos fez seres pecaminosos. Então sempre vai haver escândalos. Irão, infelizmente. É inevitável que venham os escândalos, Jesus disse. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Que não seja por você, que não seja por mim, que não seja por nós que os escândalos venham. E aí Jesus continua dizendo no versículo 2: melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a uns destes pequeninos. Jesus está dizendo que seria melhor que pegasse essa pessoa que está ali, que não foi sincera como esses discípulos, não quer seguir a ele, não quer se submeter a ele, mas fica ali no meio, né, dos irmãos, das ovelhas, escandalizando, fazendo um monte de coisas ali do mundo, pecando e sendo motivo de tropeço para aquelas ovelhinhas que estão chegando, aceitando Jesus como Senhor. Aí Jesus diz: olha, melhor seria que pendurasse ao pescoço desta pessoa uma pedra de moinho. Imagine o tamanho de uma pedra de moinho. Jesus está dizendo isso aí em Lucas 17, versículo 2. Seria melhor que pegasse e pendurasse ao pescoço dessa pessoa uma pedra de moinho
e atirasse essa pessoa no mar. Seria melhor fazer isso do que ela fazer tropeçar a um destes pequeninos meus. Olha só, Jesus está querendo sinceridade. Quer, não quer, cai fora. Né? Vai ter uma passagem que ele vai dizer assim: quem não é por mim é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. É uma coisa ou outra, meu irmão. Não dá para estar servindo a Deus sendo as duas coisas, um pé lá e outro cá. Não dá para servir a Deus num estado morno. Sirva a Deus com sinceridade. Queridos, como eu disse, a atitude daqueles discípulos foi uma atitude errada. Não estou dizendo que foi correta, foi erradíssima. Eles abandonaram Jesus, como está lá no versículo 66. Que à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Foi errado. Mas pelo menos eu estou dizendo a você que eles foram sinceros. Jesus quer sinceridade. Seja sincero. Eles não continuaram com Jesus ali, fingindo ser uma coisa e fazendo outra. Então, meu irmão, não vivencie nunca uma fé fingida. Não fique fingindo ser uma coisa e sendo outra. Não viva uma fé fingida. Viva uma fé viva, uma fé sincera diante do Senhor. Seja sempre sincero diante de Deus. E peça ajuda a Ele, sabe por quê? Porque Ele está sempre disposto a nos ajudar. Peça ajuda a Ele pela dificuldade que você estiver tendo para servi-lo com temor, com tremor em seu coração. Paulo, inclusive, vai elogiar o jovem pastor Timóteo, aquele jovem ali que estava ali disposto a pastorear o rebanho de Deus, a pastorear as ovelhas do Senhor. Aquele jovem Timóteo ali, o jovem Timóteo, cheio do Espírito Santo. E olha o que Paulo vai dizer a respeito do jovem pastor Timóteo ali, sobre a fé dele. 2 Timóteo 1, versículo 4 e 5, Paulo vai dizer assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha só, o elogio que Paulo faz ali para aquele jovem Timóteo, que está ali no ministério pastoral, pastoreando as ovelhas do Senhor. Ele elogia e ele diz assim no versículo 5: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Então Timóteo não tinha uma fé fingida. Ele continua dizendo: a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou bem certo de que também habita em ti. Uma fé sincera, uma fé fingida, que habitava ali no discípulo apóstolo. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer nos mostrar? Que naqueles dias ali, meus queridos, já existiam cristãos ali que não vivenciavam uma fé genuína e verdadeira, que já estavam vivenciando uma fé fingida, e Paulo identificava isso. E Paulo identifica ali em Timóteo uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé genuína. Timóteo não estava ali para brincadeira. E ele elogia: eu trago à minha memória a fé não fingida que em ti há. Tu não tens uma fé fingida, Timóteo. Eu trago isso sempre em minha memória, de uma fé não fingida que está em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, tua mãe Eunice, e estou bem certo de que também habita em ti uma fé não fingida, meu irmão. Então já existia pessoas desde aqueles dias vivenciando uma fé fingida. Estava ali no meio, mas não era dos nossos. Estava ali no meio com Cristo, mas não era de Cristo. Inclusive você vai ver lá em Mateus 7,21, Jesus dando uma palavra dura: nem todo que disser Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só, nem todo que disser Senhor, Senhor vai herdar. E alguns vão até reivindicar essa salvação. Vai dizer: Senhor, como? Como não vamos ser salvos? Como que não iremos para o céu? Se em teu nome nós profetizamos, se em teu nome nós fizemos milagres, se em teu nome nós expelimos demônios. E Jesus vai dizer para cada um deles ali: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
eu nunca vos conheci. Estavam ali no meio, Jesus nunca os reconheceu, mas estavam ali no meio, meu irmão, com uma fé fingida, uma fé falsa. Até a obra de Deus estavam fazendo. E por que eles conseguiam fazer? Porque as pessoas criam na ministração da palavra, no poder do nome de Jesus. As pessoas criam em Jesus. Deles mesmos não saía poder nenhum, mas mediante a palavra pregada, quando a pessoa cria, a pessoa recebia. Mas estava ali no meio, com uma fé totalmente fingida. Totalmente fingida. Que você possa desfrutar de uma fé genuína, uma fé verdadeira. Porque quando estamos vivenciando uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé sincera, meu irmão, não tem palavra dura. Nós recebemos a palavra de Deus sempre como um bálsamo para as nossas vidas, dando um norte para as nossas vidas. Nós não achamos ruim aquilo que a palavra de Deus diz. Se alguém está achando ruim a palavra de Deus, pelo que ela está dizendo, é porque infelizmente não está comprometido ainda com a palavra. Mas que você se comprometa e que você possa de fato desenvolver em você uma fé não fingida, uma fé pura, uma fé sincera. Que você possa a cada dia servir a um Deus com inteireza de coração. Tá certo? Nunca ache a palavra de Deus uma palavra dura, como aqueles discípulos a acharam ali. Sabe por que você não deve achar a palavra de Deus uma palavra dura? E eu vou encerrar deixando 2 Timóteo 3,16, que eu já li aqui. Porque a palavra de Deus, como diz aqui em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. Ela é útil para a nossa repreensão, útil para a nossa correção e útil para a educação nossa na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a toda a sua família.